A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, o momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nessa jornada de estudo e conhecimento e estou aqui acompanhado, claro, do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor para todos os queridos professores e alunos da nossa tão querida Escola Bíblica Dominical. Hoje, segunda-feira, 30 de junho, do ano da graça de Deus de 2025. Meus amados, estamos iniciando nesta semana um novo trimestre em nossas lições bíblicas dominicais. Vai ser um trimestre maravilhoso, a exemplo dos dois anteriores, né? Que já passamos. E eu tenho certeza de que Deus muito nos abençoará. Será um trimestre onde estaremos estudando muito sobre a nossa doutrina pentecostal, a igreja em Jerusalém, o que Deus fez a partir do dia de Pentecostes, tornando uma igreja viva, vibrante, não é? Uma igreja com doutrina, comunhão, fé, como base para enfrentar toda sorte de perseguições, aflições e tribulações. Uma igreja poderosa, capacitada por Deus para a evangelização. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, nosso querido Nordeste brasileira. Ele é mestre em teologia, é bacharel em filosofia, um homem chamado por Deus para o exercício do pastorado e também do ensino da palavra de Deus. Ele é um mestre nesta área. Então temos muita coisa a aprender com ele durante todo esse trimestre. E eu espero que cada lição desta traga para você preciosas experiências. Retornando ao microfone, o irmão Peter, que estará dando os anúncios da semana e em seguida já entraremos direto na nossa lição. Irmão Peter. Irmãos, hoje então nós estudaremos a primeira lição, que vai ser ministrada no dia 6 de julho de 2025. Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Nossa escola bíblica dominical aos domingos, 8h30 da manhã. Você é nosso convidado. Temos classes para diversas faixas etárias: crianças, adolescentes, adultos, casais. No domingo também nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, às 17h45. Terças-feiras nós temos o nosso estudo o culto de doutrina, às 19h30, aqui no templo. Quinta-feira também temos o culto clamando pelas causas impossíveis, às 19h30, também aqui no templo da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. De segunda a sexta, às 8 da manhã, temos um momento maravilhoso de consagração com as irmãs do Círculo de Oração. E também no canal do YouTube da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, ao meio-dia, de segunda a sexta, temos o momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, encaminhar esse conteúdo para aquela pessoa que é apaixonada pela escola bíblica dominical. Tenho certeza que será um conteúdo maravilhoso e enriquecedor para você e para a sua igreja. Hoje nós estudaremos a primeira lição, que tem o seguinte título: A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo de número 4. E assim diz o texto áureo: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática: a igreja nasce num Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 14.
E assim diz a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo: apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. O segundo objetivo: enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E terceiro objetivo: elencar as características do pentecostalismo bíblico. A nossa introdução. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição, Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos e amigos, professores e alunos da nossa querida escola dominical, por esta leitura, por este comentário introdutório, já entendemos como será esta e as outras lições nesse novo trimestre. O começo da igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus disse: eu também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era a igreja do Senhor que começava e que oficialmente se inaugurava naquele dia. Pentecostes, conforme já foi dito aqui, era uma solene festa que os judeus celebravam 50 dias após a Páscoa. 3 grandes festas os judeus comemoravam. Na verdade, tinha muito mais que estas, mas estas eram as 3 principais. A Páscoa, 50 dias depois, o Pentecostes, e cerca de 5, 6 meses depois, ali pelo mês de outubro, aproximadamente, a festa dos tabernáculos.
Então, na Páscoa, eles comemoravam a saída de Israel do Egito. Já no Pentecostes, eles comemoravam a festa da colheita. O termo Pentecoste vem de penter, ou quinquagésimo, 50. Então, exatamente, no dia que completava 50 dias pós-Páscoa, eles estavam reunidos ali, após receberem uma orientação de Jesus 10 dias antes no Monte das Oliveiras, quando Jesus disse para eles que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. E é claro, né? Ele disse, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E ali do Monte das Oliveiras, após 40 dias que ele ficou na terra depois que ressuscitou, ele sobe aos céus. E 10 dias depois, estavam eles naquele cenáculo. A Bíblia diz que estavam assentados, quando de repente começaram a ouvir um som veemente, impetuoso, e aquele som, na espécie de vento, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E de repente, os seus olhos se abriram, espiritualmente falando, e eles começaram a ver línguas repartidas como que de fogo. E cada uma destas línguas iam pousando sobre suas cabeças. E na medida que todos receberam aquelas tochas sobre suas cabeças, foram cheios do Espírito Santo. E conforme relata o versículo 4, eles começaram a falar em outras línguas. E aqui eram línguas terrestres. Conforme ouvimos o relato a seguir, gente de todos os lados. O versículo 5, por exemplo, diz que ali em Jerusalém estavam judeus, varões religiosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Eles tinham vindo para a festa da Páscoa. E como eles já sabiam que 50 dias depois tinha o Pentecostes, a maioria deles por ali já ficavam esperando essa festa. E veja, esses 3 povos iniciais, né, que tem aqui, são exatamente povos que partiram da Pérsia, daquela região que hoje é o Irã. Os elamitas, os medos, os persas, não é? E ali, gente do Egito, da Capadócia, de Roma, de Cirene, quer dizer, continente africano. Então, veja que era de todos os continentes da época que ali estavam. E eles ficaram maravilhados porque os discípulos que ali estavam eram galileus. Isso significa homens com baixo nível cultural. Quando eu falo homens, refiro a senhoras também. Era impossível que aqueles homens tivessem falando naqueles idiomas porque eles humanamente não falavam. Mas foi o Espírito Santo em cada um deles que fez com que eles falassem em outras línguas. E cada um de suas nações ouvia aqueles discípulos falarem em suas respectivas línguas sobre as maravilhas e as grandezas de Deus. E foi neste ambiente de tanto fogo do céu, de tanto poder do céu, de tanta manifestação do Espírito Santo, que nasceu a Igreja do Senhor. Esta igreja nasceu no meio do fogo. Ela precisa permanecer no meio do fogo. E de maneira indubitável, ela será arrebatada também no meio do fogo. Passaram-se décadas, séculos, e já 2 milênios são passados. E esta igreja continua ainda hoje recebendo o batismo com o Espírito Santo.
falando em novas línguas e anunciando o reino de Deus. Pois tudo que ali aconteceu foi para capacitar os crentes para se tornarem pregadores, mensageiros de Deus, ousados e poderosos. O próprio Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Que coisa linda, né? Mas antes disto, o profeta João Batista já havia dito em Mateus 3, 11: eu, na verdade, vos batizo com água, mas após mim virá um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo isso se cumpriu nesse dia. E cerca de 850 anos antes daquele momento, Deus usou o profeta Joel. E este, abrindo a boca, disse: eis que sobre vós derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. E na pregação de Pedro, que ele começa a partir do versículo 14, onde foi interrompido aqui o texto, ele exatamente cita o profeta Joel, dizendo que naquele momento começava a se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel. E esta promessa diz respeito a todos nós, aos que estão perto, os judeus, aos que estão longe, nós, gentios, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 39. Quanta coisa linda e poderosa, irmãos. Estaremos estudando, aprendendo e, é claro, vamos colocar em prática tudo isto. Vamos agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, a natureza do Pentecostes bíblico. Nós faremos a leitura dos 3 pontos. Primeiro subponto, de natureza divina. Segundo subponto, um evento paralelo ao Sinai. E terceiro subponto, centrada em Cristo e nos tempos finais. O primeiro subponto, Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2:2. E que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Atos 2:3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19:16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4:36. Segundo subponto, um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras, Deuteronômio 9, 10 e 11. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações, Jeremias 31, 33 e 2 Coríntios 3, 3. E terceiro subponto, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Atos 2, 23, 24, 32 e 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja,
tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias em Atos 2:17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Pastor Mário. O título geral da lição, desse capítulo aqui, o título do primeiro ponto. A natureza do Pentecostes bíblico. Está vendo? Qual é a natureza do Pentecostes bíblico? Sua função, sua característica. Serve para quê? Primeiro subponto. De natureza divina. Primeiro, é de natureza divina. Ou seja, um ato exclusivamente de Deus para com os homens. Observem, nos versículos 2 e 3, está escrito assim, que eles começaram a ouvir, de repente, um som, como se fosse de um vento veemente, impetuoso, e que encheu toda a casa, onde eles estavam assentados. No versículo 3 diz que eles viram línguas, repartidas como que de fogo, que começaram a pousar sobre cada um deles. Olha aqui. Um ato inteiramente divino. Um som e uma visão. Som e visão. Manifestação divina. Aquilo tomou conta de todo o ambiente. Era a presença magistral do Espírito Santo, que ali estava descendo com força. Até então, senhoras e senhores, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não se manifestava assim, a não ser nas vidas de alguns líderes que eram chamados para exercícios específicos, como sacerdote, profeta e rei. Mas aqui não. O Espírito Santo agora estava sendo derramado não só sobre os discípulos, como a partir dali sobre toda a carne, conforme profetizara Joel 850 anos antes. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está vendo? Joel 2:28. E o que é interessante é o que vem no título do segundo subtópico. Qual é, irmão Peter? Um evento paralelo ao Sinai. Por que um evento paralelo ao Sinai? Esse paralelo aqui é o mesmo que, podemos dizer, quase que semelhante. O que aconteceu no Sinai? Basta ler no capítulo 19 de Êxodo. Leia a partir dos versículos 11 em diante. Quando Deus disse a Moisés que se manifestaria a todo o povo, e a sua presença seria tão tremenda que ninguém podia sequer tocar no monte, que morreria, de homens a animais. E quando chegou no dia determinado, o Senhor veio sobre o monte, numa espessa nuvem, trovões, relâmpagos e a voz poderosa do onipotente Deus. E um fogo era visto por todos. E todos ali ficaram cheios de temor. E pediu a Moisés para que falasse com Deus, e Deus com ele, porque o povo não suportava a presença poderosa de Deus. Aqui você vê, no Sinai, a voz de Deus, o fogo de Deus, os trovões e os relâmpagos. Aqui no Pentecostes, o som. E a Bíblia diz que foi o som de um vento veemente e impetuoso. Observe que foi um barulho muito, muito forte, veemente e impetuoso. A voz de Deus, veemente e impetuosa. Fogo, como línguas. Todos ali estavam vendo.
Vocês estão vendo, queridos? Deus se revelando e se manifestando no Sinai para Israel, o Espírito Santo agora se manifestando e se revelando para toda a igreja, para todos aqueles que aceitariam a Jesus como Salvador, que aceitassem, que aceitariam, receberiam a presença desse Espírito Santo em suas vidas, para mudanças das mesmas. E aqui, no terceiro subponto, o título: Centrada em Cristo e nos tempos finais. E tudo aquilo ali, o dia de Pentecostes, estava, senhores, senhoras, centrada em Cristo. Em Cristo. E através de Cristo, a mensagem levada até os dias finais, os nossos dias de hoje e um pouco mais para frente. Porque o dia de Pentecostes ali, o Espírito Santo desceu, inaugura a igreja oficialmente. Aqueles crentes são cheios do Espírito Santo, capacitados foram para se tornarem poderosos pregadores do Evangelho. Esse Evangelho que culmina com a morte de Cristo na cruz. Conforme já disse o comentarista, eu aqui corroboro, reitero, se não houvesse a morte de Cristo na cruz, não haveria a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Se não houvesse a ressurreição de Cristo Jesus, não haveria o fogo do Espírito queimando vidas e capacitando-as para a divulgação do reino de Deus. Então, o Pentecostes, neste caso, o que aconteceu nesse dia, o poder que caiu no dia de Pentecostes, e que por causa desse nome, Pentecostes, ficou sendo mundialmente conhecido de poder pentecostal. Esse poder nada mais é, repito, do que capacitar homens e mulheres para se tornarem testemunhas fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo testemunha no original é o mesmo que Marte, tá vendo? Ou seja, quando a pessoa está cheia de Cristo, ela vai testemunhar de tal forma que poderá chegar até a morte, ser torturado por amor a Cristo, sem rejeitá-lo, sem recuar, mas sempre avançar. Lembra-se do que Jesus disse à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, que nada mais é do que ser fiel até o martírio, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10, parte B. Então, queridos, o próprio Jesus disse, eu já citei aqui na minha fala anterior: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, olha agora, e ser-me-eis testemunhas. Está vendo para que serve? É poder de Deus para te capacitar. E você será testemunha em Jerusalém, que hoje para nós representa na nossa cercania, na nossa casa, na nossa rua, aos nossos vizinhos, no nosso bairro, tá vendo? Judéia já pode se estender até o nosso estado e a nossa nação. Quando fala de Samaria, já está se falando de um evangelho transcultural, porque em Samaria havia ali misturas de muitas raças. E esse evangelho precisa ser pregado a todas as raças, a todas as gentes. E, por fim, até os confins da terra, missões mundiais. E estes pregadores e estas testemunhas têm que estarem cheias do Espírito Santo. E para isto, é necessário que eu e você busquemos. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. E quero dizer que a evidência total, cabal deste batismo é o falar em línguas estranhas. A Bíblia diz no versículo 4
que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Quando Pedro chega, anos depois, na casa de Cornélio, que era um gentio, e em sua casa, cheio de gentios estavam. Atos 10, de 44 em diante. A Bíblia diz que quando Pedro começou a pregar, caiu sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. E quando Pedro foi chamado para prestar um relatório lá em Jerusalém, por sinal, criticado ele foi porque se dirigiu aos gentios, Pedro então lhes disse que somente quando ele chegou lá foi que ele pôde entender que também o Espírito Santo caiu sobre aquela gente, como caiu sobre eles no dia de Pentecostes. E ele disse que se lembrou do que o Senhor disse, que agora sois batizados em águas, mas não muito depois desses dias sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11, de 15 a 17. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, já muitos anos depois, ele encontra ali 12 varões que ainda não haviam recebido este dom. E a Bíblia diz que Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizarem. Atos 19, versículos 4, 5 e 6. Vejam que aqui as línguas são provas evidenciais de que Jesus batiza com o Espírito Santo e a evidência do batismo é línguas estranhas. Tem muita gente dizendo por aí que ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas eu vos afirmo que é. E creio nesta palavra, e creia nesta escritura, que aqui está escrito, nesses 3 momentos, em todos esses 3 momentos, que o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em línguas estranhas. Esta é a verdade bíblica pentecostal, e é nisto que nós da Assembleia de Deus cremos já há mais de 114 anos. Busquem o batismo com o Espírito Santo. Ele continua batizando, ele quer nos capacitar para sermos suas poderosas testemunhas. Vamos agora ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto, o propósito do Pentecostes bíblico. Primeiro subponto, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, Atos 2:11. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus, Atos 10:46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças, 1 Coríntios 14:17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Segundo subponto, poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, Atos 2:20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas 24:49, Atos 1:8. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Atos 4:33, Pastor Mário. O título do segundo ponto. O propósito do Pentecostes bíblico. Qual é o propósito do Pentecostes bíblico? Qual é? Primeiro, adoração.
o poder pentecostal nos leva a um estado profundo de adoração a Deus. Porque o Espírito Santo nos faz prostrar diante da soberania de Deus, diante do senhorio de Deus. O Espírito Santo nos faz reconhecer que somos míseros mortais e que há sobre nós um Deus único, autêntico, verdadeiro, soberano e Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que merece da nossa parte uma profunda adoração. Adorar, proscúneo, é se prostrar aos pés, diante do seu Senhor. Neste caso, Senhor único, eterno, imanente, transcendente, onipotente, onipresente, onisciente. Adonai, Jeová, Deus, Elohim, meus queridos e amados. O verdadeiro pentecostal é, por essência, adorador, adoradora de Deus. Já tenho dito aqui em algumas outras ocasiões que adorar não é simplesmente cantar. O louvor faz parte da adoração, mas da oração também faz parte a oração, a contrição. É o verdadeiro se prostrar diante de Deus. É o ato do servo diante do seu Senhor. Quem é verdadeiramente servo, quem é verdadeiramente serva, são verdadeiros adoradores de Deus. E o Espírito Santo, que glorifica a Cristo, uma vez em nós, plantando o seu fruto, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Gálatas 5:22, ele nos transforma em verdadeiros adoradores a Deus. Então, o poder do Espírito Santo nos faz, repito, verdadeiros adoradores. Num segundo momento, ele nos capacita para levarmos esta palavra, pregar o Evangelho. O crente não é batizado com o Espírito Santo para ficar em um lugar fechado, falando línguas estranhas ou profetizando. O maior exemplo está lá em Jerusalém. Veja que após o Pentecostes foi uma alegria muito grande. E eles ficaram ali no cenáculo, profetizando, falando em línguas. Sabe o que aconteceu? Imediatamente surgiu uma perseguição. Dentre eles estava Saulo, um dos comandantes destas perseguições, ou desta perseguição. E a Bíblia diz que eles foram espalhados. A Bíblia também diz que Filipe, ele saiu de Jerusalém e foi até Samaria. E por onde eles passavam, anunciavam a palavra de Deus. E os milagres aconteciam. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam, surdos ouviam e multidões rendiam-se aos pés do Senhor Jesus. Já no primeiro dia da pregação, no próprio dia de Pentecostes, no capítulo 2, chegando ali pelos versículos 40 a 41, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam diante da pregação de Pedro. Numa outra ocasião próxima, mais quase 5.000 almas. Veja como a igreja cresceu assustadoramente naqueles primeiros dias. E vale a pena aqui frisar
que naqueles primeiros momentos, dias, meses e anos, eram os judeus que estavam se convertendo. Só depois é que começou Pedro lá na casa de Cornélio, já no capítulo 10 de Atos. E a partir dali, no capítulo 13, Paulo e Barnabé são separados pela igreja em Antioquia e eles saem e tornam-se missionários entre os gentios. E o evangelho chegou não somente em toda a Ásia, como também à Europa, por meio de Paulo e de seus companheiros. Veja que o evangelho é para ser proclamado por pessoas cheias do Espírito Santo. Não é para a igreja ficar entre quatro paredes. Não, senhores. Na igreja é para se buscar a Deus, louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, aprender dele e dali sair para levar a palavra do Senhor nosso Deus. A igreja tem que ir às ruas, às praças, aos valados, nas grandes cidades, nas pequeninas cidades, nas cidades ribeirinhas, entre os garapés. Não importa onde estiver uma viva alma, o evangelho ali tem que chegar para que haja mudança de vida para o reino de Deus. Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro dos judeus, depois dos gregos. Romanos 1:16. Veja que tudo começou por Jerusalém, pelos judeus. Depois se espalhou, ainda na Judéia para os judeus. Quando chegou em Samaria, já chegou para outros, conforme eu já disse a priori, que ali havia uma mistura de raças, que era o evangelho transcultural, e depois para os confins da terra. E nesses confins da terra, de Jerusalém, após atravessar continentes, chegou ao Brasil, e agora em Vila Velha, e aí onde você está, aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, em todo este Brasil, fora dele também, é o evangelho ao redor do mundo. O poder de Deus que foi derramado no dia de Pentecostes foi para encher esses crentes, toda a igreja de capacidade. E toda a igreja foi então capacitada para se tornar testemunha do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. O batismo com o Espírito Santo é para isto. E você está cumprindo então estes propósitos? Num primeiro momento, ser um adorador, uma adoradora de Deus, e num segundo momento, pregar o evangelho, levar o nome de Jesus Cristo aos corações, ao bairro, ao município, ao estado, ao país e ao mundo? Espero que sim. Vamos agora ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto da lição, características do Pentecostes bíblico. Primeiro subponto, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos 1, versículos 5 e 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos 1:15 e Atos 2:4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, João 15:3, e que seus nomes estavam arrolados nos céus, Lucas 10:20. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo, Atos 1:5. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz
proveu a bênção pentecostal. Atos 2, 33. Segundo subponto, uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo o amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Atos 10, 44 a 46. E terceiro subponto, as línguas e o amor. A evidência física inicial, ou sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. O amor aparece aqui não como a evidência do enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Pastor Mário. O título do terceiro ponto. Características do Pentecostes bíblico. O que vamos observar nesse terceiro ponto são as características, né, desse batismo com o Espírito Santo. As características desse Pentecostes em nossas vidas. E quando eu falo Pentecostes, irmãos, entendam, não estou falando do dia, que o dia era uma festa judaica, a festa da colheita. Estou falando do poder de Deus, do derramar do Espírito, que caiu no dia de Pentecostes e que por isso ficou sendo chamado de poder pentecostal. Veja, a igreja não recebe o Pentecostes, porque é a festa. A igreja recebe o poder pentecostal. Entendam isso. Então vejam qual é a primeira característica aqui. Qual é o primeiro subtítulo? Uma experiência específica. É uma experiência específica. O que quer dizer isto, irmãos? É o falar em línguas estranhas. É o que está dizendo o versículo de número 4. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. 2:4. Atos 10, 44 a 46, disse Pedro que, estando ele a falar, caiu sobre eles, os que estavam na casa de Cornélio, o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas e magnificar a Deus. Em Atos 19, de 4 a 6, na cidade de Éfeso, quando Paulo impôs as mãos sobre aqueles 12 varões, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Em Atos 1, 5, Jesus disse que não muito depois daqueles dias, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Não resta a menor sombra de dúvida. Existem algumas teses doutrinárias por aí afora, onde eles estão dizendo que ser cheio do Espírito Santo não significa falar em línguas. Isso está errado. Porque se o elemento, a pessoa recebeu o Espírito Santo, como nos casos aqui em apreço, todos eles falaram em línguas estranhas. Ali tinha cerca de quase 120 pessoas naquele cenáculo e todos, está escrito, foram cheios do Espírito Santo e todos falaram em línguas estranhas. Não venham com essa que isso é a coisa pontual. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. É o que disse aqui o comentarista e eu concordo. Você pode, numa festa, se alegrar muito, chorar, pular,
até dançar. Mas se você não falou em línguas estranhas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Você recebeu a visita dele, ficou alegre, se emocionou. Mas falou em línguas? Sim, foi batizado. Não falou? Não foi batizado. É simples assim. Fazer o quê? Continue buscando. Continue buscando. Essa promessa é para você, é para mim, é para cada um de nós. Então, a evidência é o falar em línguas estranhas. É uma experiência específica. Como eu me lembro no dia que fui batizado com o Espírito Santo. Há quase 60 anos atrás. E depois de quase 60 anos, continuo falando em línguas estranhas. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, dou graças a Deus que falo mais línguas do que vós todos. Agora, se eu estou entre os irmãos, claro que eu vou falar no nosso idioma para que todos entendam. Mas quando estou a sós falando com Deus, é diferente. Entenderam, irmãos? Eis o que diz agora o segundo subponto. Uma experiência definida e contínua. É uma experiência definida. Isso quer dizer o quê? Língua estranha define essa experiência. Falou em línguas é batismo com o Espírito Santo. Não falou ainda em línguas, ainda não é. Continue buscando até ser. E é para parar ali? Não. É para continuar. Continuar. Está entendendo? Como você coloca lenha em um fogo para que ele não se apague. A manutenção é continuar orando, continuar tendo uma vida consagrada, buscando a Deus. E esta bênção, o dom do Espírito Santo, te será concedido tal dom, e ele em ti permanecerá. E qual é a finalidade? Pregar o Evangelho. O Espírito Santo, conforme disse muito bem o comentarista, quando ele desceu sobre os que ali estavam, não tinha ali um descrente. Todos eram crentes. Isso é bênção para crente, que já recebera a salvação de Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador, é claro que você já recebe o Espírito Santo como agente que te gera de novo. O Espírito Santo que soprou em você a nova vida. Paulo, escrevendo a Tito, ele disse que não é por obras de justiça que fomos salvos, mas pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Quando você aceita a Jesus como Salvador, o Espírito Santo sopra em você o fôlego do novo nascimento espiritual. Você é, pelo Espírito Santo, regenerado. E ele planta em você o seu fruto, que eu já citei aqui, Gálatas 5:22. Fruto este composto do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da esperança. Ele transforma você em uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nenhuma condenação mais lhe pesa sobre os ombros, porque agora ele não anda mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Romanos 8:1, tá vendo? Então o Espírito Santo é esse agente regenerador.
E uma vez regenerado, e uma vez justificado, e uma vez santificado, agora ele é batizado com o Espírito Santo. Ele recebe poder para se tornar uma testemunha fiel de Jesus. Esta é a verdade. Então isso tem que ser contínuo. Finalmente, o terceiro subponto. As línguas e o amor. Então veja que as línguas aqui são os sinais. E veja também que aqui não foi o amor que neste momento os batizou, porque esse amor já estava no coração. Lendo Romanos 5:5, Paulo disse que este amor foi derramado nos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles já haviam recebido o Espírito Santo quando Jesus ressuscitou, que esteve entre eles nos domingos subsequentes à sua ressurreição, e num deles, ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha aí. É só ver João 8, 20, de 21 em diante. 20, 21 em diante. Está vendo, irmãos? Aqui, no dia de Pentecostes, já eram crentes. Limpos, eles já estavam pela palavra que Jesus havia falado. João 15:3. Já tinham ali o Espírito Santo em suas vidas de regeneração. E agora recebia o poder da capacitação para em testemunhas se tornarem. Não é difícil de entender. Basta querer. Tá bom? Então, todo aquele que aceita a Jesus já recebe de imediato o Espírito Santo que veio para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. E depois esse mesmo Espírito que o justificou, que o regenerou, que o santificou, agora vai enchê-lo do seu poder para fazê-lo uma testemunha, para fazê-la uma testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que obra perfeita e complementar. E o que é interessante é que isso tem que ser feito até o dia que Jesus voltar. Porque ainda não aconteceu aquilo que Joel disse, né? Que o sol escurecerá, a lua se converterá em sangue, as estrelas cairão do céu. Isso vai acontecer na segunda fase da vinda de Jesus, quando já estivermos descendo com ele para o milênio. Mas até que a igreja arrebatada seja, a nossa missão é, uma vez cheios do Espírito Santo, pregar este evangelho, levando Cristo às nações. E de maneira mais específica, levando Cristo aos corações. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Isso significa ficar em Jerusalém é ficar em oração. E não saia de Jerusalém até que você seja revestido de poder. Isso significa não saia da oração até que você seja batizado com o Espírito Santo. E aí, ao receber este poder, você será testemunha do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, lá em Samaria e até os confins da terra. Pensem nisto tudo e Deus vos abençoe. Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da lição. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2:4. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12:13, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada
para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Pastor Mário. Que final feliz desta lição, não é? Os crentes agora, inseridos no corpo de Cristo, que é a sua igreja, pelo Espírito Santo capacitados para o serviço da evangelização. A nossa função é, agora, colocar mãos ao arado, arregaçar as mangas e sair em busca das almas. É o pescador que vai para alto mar em busca dos cardumes, pescá-los, trazê-los para a praia. Vamos em busca dos pecadores, onde eles estão, trazendo eles ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja foi chamada por Deus, batizada com o Espírito Santo, para ganhar almas para este reino de Deus. Você, que foi por alguém evangelizado, passe a evangelizar também. Este Jesus que trouxeram até você, leve-o para outros também. Você que foi levado por uma pregação a ter uma experiência com Deus, leve alguém a também ter esta experiência com Deus, como você teve através da pregação. E assim, um vai ganhando o outro, e juntos vamos ampliando o reino de Deus. E breve, por tudo isto, receberemos no céu o nosso galardão. Ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Que o Senhor nos abençoe. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te rendo graças por esta primeira lição desse trimestre. Ó Deus, que o teu Espírito Santo encontre guarida em muitos corações. Que esta tua palavra, hoje ministrada, venha surtir efeitos em muitas vidas. E que tenhamos esta consciência, Pai, e que precisamos te buscar, receber de ti o teu Santo Espírito, para que nos tornemos capazes de levar com ousadia a tua palavra aos corações. Estenda a tua mão agora, visitando hospitais, curando enfermos, solucionando problemas. Vem dar vitória a todos. Estas coisas eu te imploro, meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de Deus, o nosso imanente Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, o transcendente Filho, e a doce consolação do eterno e paracleto Espírito Santo venham repousar sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, e que ansiosamente aguarda a vinda do seu noivo Jesus Cristo a qualquer momento, para com ele morarmos em toda a eternidade. Amém. Amém. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois Deus